Graça e paz, querido, shalom. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. Você vai ser ricamente abençoado nesta noite. Eu garanto que você vai sair daqui com outra perspectiva sobre a oração nesta noite. A partir do verso 18 diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, diga assim, se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, se creres, você receberão. Novamente, e tudo o que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Podeis assentar, por favor. Amados, nessa noite eu quero falar sobre dois pilares fundamentais da oração. Você, quando ora ao Senhor, você ora esperando de Deus uma resposta, não é isso? Você ora com essa convicção. Mas na prática, é isso que tem acontecido? Quando você ora, você recebe uma resposta de Deus? Eu quero passar para vocês hoje dois pilares na oração que agrada a Deus, que quando você orar, se você praticar esses dois pilares da oração, eu garanto para você, você vai se surpreender com os resultados da sua oração. E quais são esses pilares? Primeiro pilar chama-se fé. Diga comigo, fé. Segundo pilar, coração inteiro rendido ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, esse povo me adora, levanta as mãos, ora, me adora, me louva, mas o seu pensamento está lá fora. Esse povo dobra o joelho para orar a mim, clama a mim, mas o seu pensamento está em outro lugar. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração, assim diz a palavra do Senhor. É coração inteiro, é de todo o coração, não é coração dividido. Quando você for orar, você não pode estar focado 50% no Senhor e 50% nos seus problemas, 50% lá nos seus projetos lá fora. Não, é coração inteiro. Não se distrai, meu irmão e minha irmã, quando você estiver orando. Se dedique completamente ao Senhor. O rei Ezequias recebeu um decreto de morte da parte de Deus. Ele abre o seu coração, ele vira para a parede, ele fala assim para o Senhor: lembra-te, Senhor, que eu fui fiel ao Senhor durante todo o tempo. Eu sempre fiz o que agrada ao Senhor, e chorou muitíssimo. Ezequias derramou o seu coração na presença do Senhor, e imediatamente Deus mudou aquele decreto de morte para um decreto de vida. É assim, coração inteiro na presença de Deus. Mas hoje eu quero focar no primeiro pilar da oração, que é fé. A Bíblia diz que Deus leva tanto em consideração a fé, que Ele dedicou 40 versículos do capítulo 11 de Hebreus à fé. E o versículo 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que você já leu esse versículo muitas vezes, mas você já atentou para a palavra impossível? Que Deus está falando que é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Isso significa que se você orar a Deus e você não tiver fé, Deus não vai te responder a sua oração. Deus não vai atender a sua oração se você não orar focado nele, com o coração entregue nele e com a fé fortalecida nele. E o versículo 6 continua dizendo assim, pois todo aquele que dele se aproxima, todo aquele que busca a presença de Deus, todo aquele que busca comunhão com Deus,
precisa crer em duas coisas. Primeiro, que Ele existe. E segundo, que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus tem prazer em abençoar você. Deus tem prazer em atender as suas orações. Deus tem prazer em te dar presente, porque Ele é galardoador. Mas para isso, você tem que buscar com fé. Eu vou dar um exemplo para você. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas o capítulo 15 de Mateus, a partir do verso 21, diz que Jesus está entrando na região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia vai seguindo Jesus e vai falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não dá atenção para aquela mulher, mas ela segue gritando: tem misericórdia de mim, ao ponto dos discípulos falar: mestre, despacha essa mulher, manda ela embora, que ninguém suporta essa gritaria. Jesus chega para ela e joga-se um balde de água fria nela para testar a sua fé. Fala: mulher, eu vim somente para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para o pessoal de Tiro e de Sidom, eu vim para eles. Por que você está me pedindo ajuda? Mas ela prostra diante do Senhor e adora a Jesus. Fala: Jesus, socorre-me, ajuda-me. E Jesus, testando a fé daquela mulher, Jesus diz assim: olha, mulher, o pão a gente serve para os filhos, a gente não dá o pão para os cachorrinhos. Olha só a atitude que Jesus teve com essa mulher. E ela fala assim: eu sei, Jesus, que o pão é para os filhos, eu não quero o pão não, mas a palavra diz que os cachorrinhos comem também das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E é isso aí que eu quero, Jesus, é essas migalhas, é o farelo do pão, porque o filho, Jesus, não vai conseguir comer esse pão inteiro, vai cair os farelos, e esses farelos nos satisfaz, Jesus. Ela estava falando assim para Jesus: Jesus, o teu poder é tão grande, que a prioridade do Senhor pode ser para o povo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas apenas uma palavra, apenas um gesto do Senhor em nosso favor, e nós receberemos o que nós precisamos. É o farelo que nós queremos, é essas migalhas que vão atender o desejo do nosso coração. E Jesus, Ele olha para aquela mulher e diz assim: ó mulher, quão grande é a tua fé, vai e seja conforme você deseja. E a palavra de Deus diz que naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi liberta e foi curada, porque essa mulher era uma mulher de fé. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu estou vivendo de oração, uma experiência que eu estou vivendo sobre esses dois pilares da oração, que é o pilar da fé e o pilar de ter um coração voltado para o Senhor. A minha mãe, ela está com 83 anos, e a minha mãe, no último trimestre de 2019, a minha mãe estava muito enfraquecida, muito debilitada, muito doente. A minha mãe estava sentindo muita dor. Todos os dias, a gente tinha que levar ela para o pronto-socorro, tinha que levar para um médico, e trocava de médico, e nenhum médico dava jeito. Ela estava sentindo dores demais. Chegou o ponto, no mesmo dia, a gente levar ela 2 vezes para o pronto-socorro. E aí ela não conseguia mais caminhar sozinha, não conseguia se alimentar sozinha, ela não conseguia tomar banho. Nós tivemos que contratar as ajudadoras, aquelas mulheres que cuidam das pessoas. E essa estava sendo a vida da minha mãe. E um dia eu estava no pronto-socorro com ela, pegado na mão dela, ela falou: meu filho, eu estou perto de partir, eu não estou aguentando, é muita dor, estou sentindo, o meu dia já está chegando. Eu falei: que nada, mãe, a senhora vai viver muito ainda. E eu orei por ela e repreendi, e a gente estava orando, querido. Nós estávamos fazendo batalha, orando, intercedendo pela cura dela. E eu fui diante de Deus, falei: Senhor, por que a tua palavra diz em Mateus, capítulo 21, verso 22, que tudo que pedirem em oração, se creres, a gente recebe. E eu estou orando e não recebo. E comecei a buscar o Senhor em oração, e Deus falou assim comigo: meu filho, o segredo desse versículo está no crendo. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Eu falei: Senhor, mas eu creio, eu tenho fé, e continuo sem receber. E continuei buscando o Senhor, queridos.
E eu tive um entendimento que esse crer é quando você ora, chamando à existência as coisas que não são, como já tivesse acontecido. É quando você ora por um projeto ou por uma causa, e você ali, você chama a existência, você já visualiza aquela coisa acontecendo. Eu falei, então é desse jeito? Então vou colocar em prática. Eu estava na reunião de obreiro, a gente ora aqui no fundo, todos os dias, de 8 às 9. Aí eu comecei a orar pela minha mãe, repreendi as doenças, repreendi toda a enfermidade, toda a dor, espírito de morte. Aí falei assim, Senhor, em nome de Jesus, eu vou orar a Tua palavra agora, que diz que tudo que eu pedi em oração, se eu tiver fé, eu vou receber. Então eu oro agora pela vida da minha mãe, e eu já chamo a existência a cura dela. Eu decreto a cura da minha mãe, e eu já vejo pelos olhos da fé, a minha mãe caminhando sozinha, se alimentando sozinha, tomando banho sozinho, e comecei a visualizar, queridos, minha mãe caminhando por dentro da casa, descendo as escadas lá da casa do meu irmão, subindo, saindo da casa dela, indo para a casa do meu irmão, e comecei a visualizar e chamar a existência. 2 dias se passaram, eu levei um tremendo susto. Eu liguei para minha cunhada, falei, como é que está minha mãe? Deixa eu falar com ela. Não está aqui não. Eu falei, onde é que está minha mãe? Ela está no atacadão. E hoje também, louvado e exaltado é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aí ela falou assim, ela já foi para o sítio também com seu irmão hoje. Eu falei, como? Se ela não estava conseguindo nem andar. Eu falei, não, ela está boa, ela já está fazendo tudo que estava fazendo antes. Eu falei assim, eu aprendi uma grande lição, que sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, Deus vai te respaldar a tua oração, porque Ele vela pela sua palavra. Amém, queridos? Esse texto que nós lemos, Jesus está dando uma aula prática aos seus discípulos sobre fé. Ele está ensinando, porque Ele sabia que os seus discípulos iam ter que colocar em prática a fé no seu ministério. E mais para frente, João e Pedro está indo para o templo orar, e ali tem um coxo de nascença, que chega para ele e fala, me dá uma esmola. Ele diz assim, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. O que eles tinham? Fé. Ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou? Não. O Pedro chamou a existência, ele pegou o coxo pela mão e levantou e colocou ele para andar. Diz a Bíblia que a partir daí os pés dele se endireitou e ele começou a caminhar e dar glória a Deus. Louvado e exaltado, nós temos que aprender a chamar a existência as coisas que não são, como já tem acontecido na nossa vida. Amados, observe, se você praticar esses 2 pilares na sua vida, não é fácil, é simples, mas não é fácil. Você orar conectado em Deus, você orar focado só nele, sem distrair, e ter a fé naquilo que você está orando, porque sem fé você não agrada a Deus, mas com fé você agrada muito o Senhor. Ele vai ter prazer em atender. Com fé, você vai orar para uma pessoa que está na UTI e já visualizar ela saindo da UTI e caminhando. Com fé, você vai orar para uma pessoa que está nas drogas e já visualizar ela liberta. Porque com fé você vai agradar a Deus. Amém? Amados, olha, em 1 João, capítulo 5, verso 4, diz assim, os que é nascido de Deus, vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É tão simples. Deus nos deu poder para mover o mundo sobrenatural e conquistar, e sair do ambiente de derrota para o ambiente de vitória. É isso que Ele quer para a minha e para a sua vida. Deus te abençoe e dê um forte aplauso ao Senhor. Louvado.